Tudo bem com vocês? Estão bem? Felizes? Animados para o que vai acontecer hoje? Glória a Deus. Que bom que você pode estar aqui hoje com a gente. É muito bom receber você na nossa casa. Assim como você de forma online, é muito bom receber você na nossa casa online. Que você se sinta à vontade, que você se sinta à vontade para colocar de onde você está assistindo, compartilhar com seus amigos. Porque uma coisa que a gente pode ter certeza, a gente nunca sabe o que a pessoa, o nosso amigo, o nosso parente, o nosso vizinho está passando. E muitas vezes essa pessoa precisa ouvir essa mensagem. Então, quando a gente compartilha, a gente está levando uma boa mensagem, uma boa nova para esse nosso amigo, vizinho, enfim. É isso que a gente está fazendo, amém? Vamos orar? Amém? Glória a Deus. Pai, nós te agradecemos, obrigado porque nós estamos aqui. Obrigado pelas nossas vidas, pelo seu amor. O Senhor é bom e nós somos gratos por tudo que o Senhor já tem feito na nossa vida. Agradecemos também pelo que vai acontecer ainda, pelo que vai acontecer na noite de hoje. Queremos que aquilo que for colocado aqui nesse momento, Pai, venha encontrar o nosso coração, venha encontrar a nossa mente e venha transformar a nossa vida. Muito obrigado. Amém e amém. O tema de hoje é: nós não vamos retroceder. Esse é o nosso tema de hoje, é o que a gente vai conversar. E para a gente iniciar, eu quero trazer para você o significado de retroceder. A palavra retroceder, ela significa recuar e involuir. Olha só que interessante. Recuar, mas não apenas recuar, mas involuir. Você parar de ir para frente, é você ir para trás total. E hoje eu quero falar sobre esse assunto, sobre retroceder, sobre recuar, sobre que nós não devemos retroceder, nós não devemos recuar. Muito pelo contrário, nós precisamos ir adiante, ir para frente, que Deus tem muito mais para nós ainda. E é sobre isso que a gente vai falar, beleza? Eu quero começar lendo Hebreus capítulo 10, o verso 39. Eu já começo fazendo bobeira, né, gente? Hebreus capítulo 10, o verso 39, que a gente vai ler agora. E é um texto muito interessante. Vai dizer assim: nós, porém, não somos dos que retrocedem e são destruídos, mas do que creem e são salvos. Uau! Vamos por partes. Tem muita coisa que é para a gente falar hoje. Hoje eu quero trazer para você, esse é o nosso texto base, esse é o nosso texto principal. Mas para você entender o que o autor de Hebreus está querendo dizer, a gente precisa ler o capítulo inteiro. Ler só um verso não vai te dar clareza nenhuma. Quando a gente pega agora o capítulo inteiro, a gente tem uma outra visão da coisa. E é isso que eu quero trazer para você hoje. A gente vai entender o contexto daquilo que o autor de Hebreus está dizendo, para a gente chegar até esse verso. Beleza? E aí vocês vão entender o porquê do nós não retrocedemos. Quando a gente começa a ler o capítulo 10 de Hebreus, no início do capítulo, ele vai começar a falar sobre o sacrifício de Cristo. O início, os primeiros versos, ele começa falando sobre o sacrifício de Cristo. Ele começa dizendo para mim e para você que o sacrifício que Cristo fez foi perfeito, foi definitivo. Tem muitas Bíblias ainda que tem o subtítulo ainda que fala assim: o sacrifício de Jesus, ou o sacrifício definitivo. Não sei se na sua tem, enfim. Mas ele começa dizendo para mim e para você sobre o sacrifício que Cristo fez. O sacrifício perfeito, definitivo. Quando chega na metade, assim, do verso, quando chega na metade do capítulo, ele vai começar a falar para mim e para você sobre perseverança.
perseverar. Que nós precisamos perseverar e ter confiança naquilo que nós cremos. Basicamente é isso que ele diz. E aí ele vai chegar nesse último verso, porque o 39 é o que arremata o capítulo inteiro. Só que vamos devagar, vamos mais devagar ainda do que a gente já está indo. Se a gente parar para analisar o capítulo inteiro de Hebreus, a gente vai ver que tudo se conecta. Tudo, uma coisa puxa a outra. Sabe uma linha que você começa a puxar e aquela linha começa a vir? Uma coisa puxa a outra. E é exatamente isso. A gente tem que ter em mente que os livros da Bíblia, eles são cartas. Eles eram cartas escritas. Então, quando a pessoa estava lá escrevendo, o autor de Hebreus estava escrevendo, ele não estava falando capítulo 1. Não, isso foi depois, quando foi tudo reunido, juntado e colocado na Bíblia. Mas ele estava escrevendo cartas. Por isso que é tão importante a gente ler todo o contexto, leia todo o capítulo. Ou então, melhor, leia toda a carta, o livro inteiro. Que aí você vai ter uma explosão de conhecimento. Só que tudo se conecta. Porque a primeira coisa que eu e você precisamos é entender o sacrifício de Cristo. O que ele fez? Qual a importância desse sacrifício? Por que ele fez esse sacrifício? Essa é a primeira coisa que a gente tem que entender. Isso é essencial, é muito importante que eu e você venhamos entender sobre o sacrifício de Cristo. Se a gente começar a analisar o capítulo 10, o autor ele vai começar falando sobre a lei. Quando eu falar sobre a lei, deixa eu abrir um parênteses para você hoje. Toda vez que eu falar sobre a lei, eu quero que você tire da sua cabeça os 10 mandamentos. Coloque esforço na palavra lei. Porque tudo que a lei faz e a lei pede é o nosso esforço. É algo que nós fazemos. Não matarás, não roubarás, não papapá. É o que nós temos que nos esforçar para fazer. Então a lei, ela representa o nosso esforço, certo? Então toda vez que você ouvir eu falar a lei, entenda que é o nosso esforço. É aquilo que a gente faz por nós mesmos. Ok, esclarecido isso. O autor ele começa falando sobre a lei. E aí ele começa dizendo que a lei é uma sombra dos benefícios que hão de vir. Que a lei, ela era incapaz de aperfeiçoar e que era incapaz de tirar os pecados. Opa! Aí a gente chega num ponto já interessante da coisa. Porque se a lei ela é incapaz de nos aperfeiçoar e é incapaz de tirar os nossos pecados, sendo que a lei que eu estou colocando para vocês é o esforço, por que nós temos que cumprir a lei então? Por que até hoje a gente ouve que tem que cumprir a lei? Eu quero que você pense junto comigo. Será que a gente cumpre porque alguém diz que a gente deve cumprir? Ou porque a gente entende? Ou porque a gente fala, não, eu sei porque eu tenho que cumprir porque por causa disso, isso. Você tem essa sua justificativa. Mas a minha pergunta para você é, se é incapaz de aperfeiçoar e incapaz de tirar os pecados, por que nós devemos que cumprir a lei ainda? Beleza, fica com essa dúvida aí. Eu não vou te responder. Fica aí. Se a gente começar a ler do verso 5 até o verso 18, ali ele vai começar a falar exatamente sobre o sacrifício de Cristo, sobre aquilo que Jesus fez. E aqui que é o ponto importante que a gente precisa entender. Porque a Bíblia vai dizer para mim e para você que o sacrifício que Cristo fez foi definitivo, foi completo, foi perfeito. Foi definitivo. É a palavra melhor para se usar
foi definitivo. Se a gente ler o verso 12, que a gente vai ler, a gente vai ver que diz para mim e para você que após Jesus ter feito o sacrifício, ele se assentou à direita de Deus. É isso que está lá, ó. Mas quando esse sacerdote, que é Jesus, quando esse sacerdote acabou de oferecer para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à direita de Deus. Ok? É isso que a Bíblia diz para mim e para você. Então, o sacrifício de Cristo, ele fez uma única vez e foi definitivo. Para sempre. Para sempre. Só que a minha pergunta para você é: se o sacrifício de Cristo foi perfeito, definitivo, por que ainda nós temos que cumprir a lei? Eu volto de novo para a lei. Sendo que a Bíblia diz para mim e para você que em Cristo os nossos pecados foram levados. Em Cristo nós recebemos uma vida nova. E o sacrifício de Cristo foi perfeito, foi completo, foi definitivo, foi feito. Aquilo que Cristo fez foi feito, foi completo e não precisa de mais nada. Não precisa de mais nada, foi definitivo. Uma vez que ele fez, já valeu por tudo. E por que é tão importante eu e você entender isso? Por que é tão importante eu e você entender que é definitivo o sacrifício de Cristo, que o que Cristo fez foi perfeito, completo e não precisa de mais nada? Por que é tão importante? Por que é tão importante a gente compreender que Cristo não deixou uma vírgula, mas ele deixou um ponto final? Sabe, se a gente ler o verso 12 de Hebreus 10, vai dizer assim. Tá, a gente já leu isso. Volta, pode colocar lá para mim de novo. Mas quando esse sacerdote acabou de oferecer para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à direita de Deus. Como sacerdote, Cristo fez um sacrifício único pelos pecados. E tudo se resolveu. Único. Uma vez que ele fez, já bastou. Tudo se resolveu. Mas a minha pergunta é, que eu vou te encher de pergunta hoje. O que Cristo resolveu? O que ele resolveu? O que Jesus fez? Quando ele morreu na cruz, o que aconteceu? O que aconteceu? Quando Cristo, ele vem, se entrega, morre, naquele momento, ele estava me reconciliando e te reconciliando com Deus. Foi isso que ele fez. A verdade é que uma pergunta dessa a gente tem que saber responder. O que Cristo fez? A gente tem que saber responder. Se você falar, não sei, olha, a gente tem que saber o porquê, o que Cristo fez por mim e por você. Como eu creio em Cristo, se eu não sei nem o que Ele fez por mim? Será que eu realmente creio em Cristo ou creio em uma ilusão chamada Cristo? Alguém um dia me falou, Jesus te salvou. E aí você foi, tá bom, essa pessoa disse que Jesus me salvou, então beleza. Não, não é assim que é para ser. Você tem que saber, você tem que falar, Jesus me salvou. Não porque alguém te falou, mas porque você compreendeu que você foi salvo.
Jesus, ele nos reconciliou com Deus. Assim, Deus habita em nós. A natureza do pecado não habita mais em nós. A gente realmente está livre da escravidão do pecado. Não é mais a natureza que nos domina, mas é Deus que nos domina. Não é mais a natureza que tem o poder sobre nós, mas é Deus que tem o poder sobre nós. A gente não vive mais com base na nossa natureza antiga. Ah, porque na natureza que a gente tinha, natureza caída, eu gostava de fofocar. Gostava de falar mal dos outros mesmo, sabe? Sentar e passar horas e horas falando. E aquele lá, e aquele... Tu viu no Facebook? Aquele ali. Essa era coisa da natureza antiga, gente. Agora que a gente é uma nova criatura e Deus está em nós, sabe o que a gente fala? Se o outro faz, não é problema meu. Eu tenho a minha vida para cuidar e ele tem a vida dele para cuidar. E é isso aí. Cada um cuida da sua. Cada um compra o que quiser, usa o que quiser, faz o que quiser, vai para onde quiser. E simples. A gente não está mais aqui para fazer assim, tum. A gente está aqui para... Beleza. Eu dou minha mão. Você quer que eu te dê minha mão? Eu estendo minha mão para ti. Mas eu não vou apontar para ti. A nova natureza, a gente não está mais escravo disso. A verdade é que a gente precisa crer que a obra de Cristo foi completa. A gente precisa crer, sabe? Crer. Eu creio que a obra de Cristo foi completa. Sabe por quê? Porque se a gente não crê que a obra de Cristo foi completa, a gente quer dar uma ajudinha para Ele. Sabe? A gente quer dar uma ajudinha. Calma aí, Jesus. Eu sei que você morreu lá na cruz, mas deixa eu te dar uma ajudinha. Sabe aquela frase? Todo mundo já ouviu essa frase aqui. Sabe aquela frase? Deus é bom, mas a gente tem a nossa parte. Sabe essa famosa frase? Se a pessoa soubesse que ela está falando a maior bobeira da vida dela, ela não falava mais isso. Porque a gente não faz nada. A gente não tem parte nenhuma na coisa. Nenhuma. Já aconteceu com você uma situação que você, vamos dizer que a gente vai levantar isso daqui, tá? Para você entender. A gente vai levantar. E aí vem alguém, e aí uma pessoa pega de um lado, outra pessoa pega do outro. E aí eu falo assim, eu quero ajudar também. Mas eu só coloco o meu dedinho assim. Eu nem estou fazendo força. Mas eu quero, vou dar uma ajudadinha só para falar. Gente, não tem ajudadinha nenhuma. Não tem ajudadinha. Por isso que eu estou falando, a gente precisa entender o sacrifício de Cristo para compreender e crer que foi completo, definitivo. Eu e você não temos nada a ver com isso. Não tem como eu e você dar uma ajudadinha. Qual é a parte? Eu e você, Deus é bom, mas a gente tem que fazer a nossa parte. Se soubesse qual é a sua parte, eu vou dizer qual é a nossa parte, mais para frente. Você vai ter que esperar. Não existe ajudadinha. Isso é um grande erro. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Será que eu e você, seres humanos falhos, pense você antes de Cristo. Antes de Cristo você tinha uma natureza caída, você era pecador antes. E mesmo sendo hoje uma nova criatura, nós temos falhas ainda. Agora me diga uma coisa, será que eu e você, seres humanos, viramos as costas para Deus? Será que a gente ainda iria conseguir dar uma ajudadinha? Não ia nada. Não ia. Sabe por que a gente não ia? Porque a gente não tinha
Deus em nós. Sabe por que Cristo morreu e ressuscitou? Porque ele era filho de Deus. Se eu e você fôssemos para a cruz, nós só iríamos morrer. Nós não iríamos ressuscitar. Por isso que Cristo precisou ir. Por isso que foi ele que morreu. Porque eu e você nunca conseguiríamos fazer isso. Nunca eu e você ia conseguir se salvar, se redimir, se justificar, se aperfeiçoar. Não, nunca. Porque a gente é ser humano. Não consegue. Não consegue. Então, para você que fala essa frase, Deus é bom, mas a gente tem que dar uma ajudadinha. Mentira! Vá conhecer a Bíblia e você vai ver que é mentira. Porque não tem ajudadinha nenhuma. Gente, nós somos limitados. Você consegue reconhecer que você é limitado? Você consegue reconhecer? Cara, eu sou limitada. Eu sou limitado. Isso é importante a gente reconhecer. Tu consegue mudar a cabeça da pessoa que está do teu lado? Não. Nem dando um pau na cabeça dele, tu não muda. Nem se ajoelhando na frente, falando, por favor, muda de opinião. A pessoa fala, não vou. Não é, porque nós não temos poder nenhum para isso. Como que a gente ainda quer fazer algo para ajudar? Não tem cabimento. Cristo, ele precisou vir, porque eu e você nunca iríamos conseguir. Cristo era perfeito, perfeito. Por isso que o sacrifício foi aceito por Deus. Porque ele era perfeito, ele não tinha pecado. Olha o que está escrito em Hebreus 10, o verso 14. A gente vai ler na versão A Mensagem. Diz assim: porque por meio de um único sacrifício, ele aperfeiçoou para sempre os que estão sendo santificados. Vamos por parte. Porque por meio de um único sacrifício. Sacrifício de quem? De Jesus. Ele aperfeiçoou para sempre os que estão sendo santificados. Quem são esses? Nós, eu e você. Ele aperfeiçoou os que estão sendo santificados. Aqui temos uma coisa engraçada, interessante. Como eu posso ser perfeita se eu estou sendo santificada ainda? Mas é assim que a Bíblia está dizendo. Ele primeiro nos aperfeiçoou, e conforme o tempo vai passando, nós vamos sendo santificados. A nossa condição é perfeita, mas nós estamos sendo mudados, transformados, santificados, aperfeiçoados. Aperfeiçoados não, aperfeiçoados nós já somos. Nós estamos sendo transformados, mudança de mentalidade. Por isso é importante entender condição e a mudança de mentalidade. A sua condição é salvo. Mas você ainda vai ter mudança de mentalidade para crer de fato que você é salvo. Você é filho, mas essa é a sua condição. Mas você vai mudar a sua mentalidade para se enxergar como filho e viver como filho. Foi um sacrifício perfeito, realizado por uma pessoa perfeita, para aperfeiçoar pessoas muito imperfeitas. Isso quem fez foi Cristo. Não foi eu, não foi você. E nós nunca iríamos conseguir fazer isso. Nós não temos essa capacidade, esse poder para fazer isso. Se a gente fosse para a cruz, a gente ia morrer e ia ser comido pelos bichos depois.
Jesus não foi comido por bicho nenhum. Ele ressuscitou, está aqui, vivo. Vive em mim e em você. Vamos ler o verso, do verso 19 ao verso 23. Primeiro a gente entende o sacrifício de Cristo, que Ele fez tudo, certo? O sacrifício dele foi definitivo. Ele consertou o problema. Aí agora a gente chega no verso 19, que fala assim: portanto, irmãos, temos plena confiança para entrar no lugar santíssimo pelo sangue de Jesus, por um novo e vivo caminho que Ele mesmo nos abriu por meio do véu, isto é, do seu corpo. Temos, pois, um grande sacerdote sobre a casa de Deus. Assim, aproximemo-nos de Deus com um coração sincero e com plena convicção de fé, tendo os corações aspergidos para nos purificar de uma consciência culpada e nos nossos corpos lavados com água pura. 23. Apeguemo-nos com firmeza à esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel. Aqui do verso 19, ele começa a falar sobre confiança, perseverar nessa confiança. Primeiro, eu compreendo que o sacrifício de Cristo fez tudo. E aí, por segundo, eu me apego a essa fé. Eu me apego a essa crença. Eu me apego a isso. E eu persevero nisso. Eu persevero. Porque todo dia eu e você precisamos perseverar nessa verdade. Não, é isso que eu creio, é essa minha fé, é sobre essa rocha que eu estabeleci minha casa. Isso aqui, essa é a verdade. Chega no outro dia, você tem que, essa é a verdade que eu creio. Você precisa se apegar a isso. Deixa eu falar uma coisa. Ultimamente, eu estou com um novo hobby. Correr. Que maravilha. É maravilha mesmo, não estou sendo sarcástica, não. E tenho ensinado sobre perseverar. Porque você está ali nos seus 4 quilômetros. E aí você está assim, ai Jesus, vamos lá. Aí você chega nos 5. Aí você, vamos lá. E ali é a sua perseverança. Para tu passar para o 6, tu tem que perseverar. Para tu ir para o 7, mais ainda. Para tu ir para o 8, nem se fala. Mas é perseverar. É porque tu quer, é porque você realmente quer fazer aquilo ali. Perseverar, quando a Bíblia diz para mim e para você, persevere nessa confiança, persevere nessa fé, é porque você crê naquilo ali. Você vai falar, não, eu vou continuar crendo nisso daqui. Eu vou continuar. É isso que a Bíblia diz, então é nisso que eu vou crer. Depois que a gente compreende sobre o que Cristo fez, a gente entende que a obra está completa, que Cristo está sentado à direita de Deus, que Ele nos salvou, que nós recebemos perdão, que fomos reconciliados e agora a gente se apega a essa verdade. A gente crê com todo o nosso coração. Por que do título? Nós não devemos retroceder. Porque a gente precisa se apegar com confiança na verdade. Todo dia. A gente não deve dar ouvido ao espírito do engano. Ele sempre vai tentar te tirar do caminho. Ele sempre vai tentar te afastar da verdade. Gente, é todo dia que ele vai fazer isso. É todo dia. É todo
todo dia ele vai colocar uma dúvida. Mas será que dá certo mesmo? Mas se eu confessar a fé, será que vai funcionar? É todo dia que ele vai fazer isso, gente. Ele faz com você, ele faz comigo, ele faz com todo mundo. Porque é a única coisa que ele consegue fazer. E aí o que a gente faz? Qual é a posição que a gente toma numa situação dessa? Vou dar um exemplo. Você chega e fala, a minha família é abençoada. Aí na hora, pum, será? Mas olha ali, ó, você e tua mulher estão brigando. Olha, teus filhos são uns doidos que não param. E aí, o que você faz? Você fala, ai, é verdade, né? Meu Deus. Você faz isso? Você ainda dá o teu ouvido? Ou você vira as tuas costas e fala, não. Eu creio na verdade. Eu me apego à verdade. O que você faz? Essa decisão é importante demais. E agora deixa eu colocar um outro ponto aqui. Não terceirize as suas decisões. Não terceirize. O que eu vou fazer? Eu vou pedir para o irmão, para a pastora. O Espírito Santo está em você. Peça para ele que ele vai te dizer. Porque aí depois a gente toma uma decisão que o outro falou assim, eu acho que a pessoa te deu um conselho. Sabe, conselho não é para tu levar o pé da letra não, tá? Tu que decide. Aí não deu certo, tu faz o quê? Pois é culpa daquele. Não tem nada a ver com ele, é sua culpa mesmo. Você que fez, você que tomou a decisão. Não terceirize. A gente passou a vida inteira vivendo dentro de um ambiente chamado igreja, que terceirizava as nossas decisões. Era o outro que tomava a decisão para nós. Que nada, você que toma as decisões sobre você. A decisão está aqui, ó, na tua mão. A palavra está na tua mão. Todo mundo aqui tem acesso à Bíblia. O Espírito Santo é para todos. Ele não escolhe, não é exclusivo. Para eu, Sara, que estou aqui na plataforma e prego, ele fala. Para você, ele não fala. Não é, não. Fala para mim, fala para você. Fala para quem ele quiser. A gente precisa se apegar com confiança. Confiança. Não dá para recuar. Olha o que Romanos, o capítulo 5 e o verso 10 vai falar para mim e para você. Gente, isso é a Bíblia que está dizendo. Isso é a Bíblia. Se quando éramos inimigos de Deus, fomos reconciliados com Ele mediante a morte de seu Filho, Jesus Cristo, quanto mais agora, tendo sido reconciliados, seremos salvos por sua vida. Reconciliados. Ele colocou você de volta no lugar onde você nunca devia ter saído. Gente, isso é fantástico demais. Você consegue se enxergar nesse verso? Se quando eu era inimigo de Deus, eu fui reconciliada. Eu, Sara da Conceição Escola. Coloque seu nome ali. A gente precisa começar a se enxergar nisso. Porque é para mim e para você. A gente só encontrou a salvação por causa de Cristo. Somente Ele tem o poder, a autoridade para me libertar, para salvar, para perdoar, para dar uma vida eterna. Somente Ele. Não tem ajudinha nossa, não. Se a gente ler o próximo capítulo, e eu convido você a ler o capítulo 11 de Hebreus, ele vai falar sobre fé. Por isso que eu falei que o livro inteiro, a carta inteira, gente, uma coisa complementa a outra.
Agora eu quero ler com você de novo o verso 39. A gente leu no início, a gente vai ler de novo. Capítulo Hebreus 10, 39. Nós, porém, não somos dos que retrocedem e são destruídos, mas do que creem e são salvos. Mas dos que creem. Eu e você somos dos que creem. Nós cremos. Nós cremos nessa verdade e a gente vai continuar crendo nessa verdade. A gente não vai voltar para onde a gente estava. Se você perguntar para qualquer pessoa que tinha uma vida lascada, uma lascada, e subiu, cresceu na vida, pergunta para essa pessoa, você quer voltar lá onde você estava? A pessoa, claro que vai falar, não, nunca mais eu vou voltar àquilo. Exatamente, isso eu e você também. Quer voltar a ser escravo? Quer voltar a ser prisioneiro? Por quê? Minha pergunta é, por quê? Se hoje você é livre, se hoje você é filho, se hoje você está sentado à mesa, se hoje a mesa é farta e você pode ter tudo o que você precisa, se hoje você tem um pai, por que você quer voltar? É porque é mais confortável? Sempre vai ser mais confortável, gente. Infelizmente, o legalismo, a religião é bem mais confortável. Porque a religião, ela te ensina a terceirizar a sua vida. É o outro que te decide, que decide por você. E graça, você entrega toda a sua vida a Cristo. Não é mais pessoas que vão ditar a sua vida, é Ele. Agora você tem que confiar na palavra dEle e não na palavra de pessoas. O sacrifício de Cristo foi completo. Deus, Ele quer nos levar a um nível mais elevado. Sabe? O tema da nossa igreja desse ano é mergulhados. Mergulhe. Vá mais fundo. Avance, não retroceda. Não vá para trás, vá para frente. Gente, vamos para frente. Chega de olhar para trás. Ah, mas há 10 anos atrás era tão bom. Chega de há 10 anos atrás. Você vai ficar olhando há 10 anos atrás, enquanto você pode hoje viver algo incrível. Você está perdendo tempo. Gente, a nossa vida, o tempo, ele passa. Ele não espera. Quando você vê os seus filhos estão com 20 anos, você e a sua esposa já estão com 70 anos, já estão ali, meu velhinho. E aí? Você quer passar a sua vida olhando para trás? Você quer passar a sua vida falando, ai, quando eu estava naquele lugar, quando eu tinha aqueles amigos, era tão bom. Vamos para frente, gente. Deus tem oportunidades, amizades saudáveis, coisas melhores para nós. Quem vive de passado é museu, não a gente, que ninguém é museu aqui. Ele quer que eu e você, Ele quer nos jogar e que a gente mergulhe e que a gente vá cada vez mais fundo e mais fundo e mais fundo. Que a gente avance, não volte. Cristo realizou todas as coisas. Por isso que a gente afirma tanto que Jesus é suficiente. Porque Ele é. Tudo que você precisa é Cristo. Tudo, tudo. Não é outra coisa. Ah, mas Sara, eu preciso de dinheiro. Mas você primeiro precisa de Cristo, porque Cristo prospera tudo que tu faz. Eu preciso de saúde. Cristo é a saúde. Ele levou sobre si as nossas enfermidades, as nossas doenças, e Ele te dá a saúde.
Ah, eu preciso de um casamento feliz. Ele te dá esse casamento feliz. Porque onde Cristo está, a coisa muda. Não fica igual. Não fica igual. Jesus pode todas as coisas. E Ele não precisa da nossa ajuda. Agora eu vou te dizer qual é a nossa parte. Sabe a frase? Deus é bom, mas a gente tem que fazer a nossa parte. Para você que fala, agora eu vou dizer qual é a parte que você tem que fazer. Eu vou te dizer. Sabe qual é a tua parte? Crer. E só. 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 É crer. Se você não crê, a nossa parte é crer. A nossa parte é crer que Cristo é tudo. É crer que Cristo pode tudo. É crer que sem Ele nós nunca conseguiríamos ou poderíamos estar perto de Deus. É crer que Cristo é o centro. Essa é a nossa parte. É isso que a gente faz. É crer em Cristo. É crer. É crer. É crer. A gente precisa perseverar a fé em Cristo dia após dia. Continuar e não desistir. A gente não pode mesmo se afastar dessa fé. Sabe por quê? Porque quando a gente se afasta da verdade, a gente está se afastando de Cristo, que é a verdade. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Cristo é a verdade. Quando a gente se afasta de Cristo, não crê mais em Cristo, Cristo não tem efeito para mim e para você. Como é um Cristo sem efeito? Uau! Cristo é tão poderoso, né? Cristo abriu o mar, multiplicou pão e peixe. Até esses dias eu estava falando para o Felipe, se tem um milagre que eu queria ver, era da multiplicação do pão e peixe. Pensa que louco. Era só uma baciazinha assim, levantou e todo mundo comeu, gente. Olha que loucura! Queria ver isso até mais da hora lá do Pedro lá. Eu queria ver essa. Essa deve ser legal. Porque não era esse número aqui de pessoas. Era muita gente. Era muita gente. 5.000. A minha colinha ali. 5.000 tirando homens e mulheres, porque não contava. Agora, gente... Eu vou abrir um parênteses. Desculpa pelo que eu já vou falar. Eu já estou falando de desculpa. Naquele tempo não tinha TV. Então, imagina quanta criança não tinha que estar naquele lugar. Mas devia estar cheia de criança, gente. Era uma... Se tinha escolinha das crianças, coitado das professoras. E o cara de cabelo em pé. Era muita gente. Agora pensa Cristo não ter feito na sua vida. Ele não poder fazer isso. Ele chega, aqui está a água. Mas ela não sacia a sua sede. Pensa que triste. Eu não quero esse Jesus assim. Eu quero Jesus com efeito. Eu quero Jesus, esse Jesus que transformou a água em vinho, que multiplicou, que acalmou a tempestade, que curou, que restaurou, que ressuscitou Lázaro ainda. Esse é outro, gente, que é uma loucura pensar. Imagina no outro dia Lázaro, vou lá na mercearia, todo mundo, fantasma. Lázaro, não, eu ressuscitei, eu estava só dormindo. É esse Jesus que é para mim e para você viver. É que Ele tem, o Jesus que tem poder sobre a nossa vida, que faz as coisas. Um Jesus que completou a obra já. Persevere na sua fé. Conheça
Cristo, conheça o ensino de Cristo, conheça a palavra de Cristo. Cristo vai te levar cada vez mais fundo no conhecimento. Dia após dia você vai conhecer mais dele. Você vai estar mais perceptível aquilo que ele tem para você. Você vai ficar, uau! Sabe, você vai ver Jesus em tudo. Você vai ver Jesus em tudo. Não retroceda. Eu e você não somos dos que retrocedem. A gente avança, a gente vai para frente, a gente continua, a gente mergulha, a gente vai mais fundo, a gente vai mais fundo, a gente corre mais 1 quilômetro, mais 2 quilômetros, mais 3, mais 4, mais 5, mais 6, mais 10, mais 20. A gente não retrocede. Isso é importante demais. A gente chegou num ponto, como igreja, que a gente não pode retroceder agora. Não podemos. Agora é ir para frente, ir para frente. É ir com tudo. Sabe por quê? Porque a gente não está indo com base no nosso conhecimento, na nossa sabedoria. A gente está indo com base na fé em Cristo. É Ele que faz todas as coisas. Ele fez o sacrifício definitivo. Ele te reconciliou. Ele te deu vida. Ele te deu uma família abençoada já. Ele te deu um bom trabalho. Ele te deu sonhos realizados. Ele te deu um futuro abençoado. Ele te deu planos. Sabe os planos que você tem dentro do teu coração? Ele mesmo que plantou dentro de você. Ele planta planos em nós. E Ele que realiza o plano ainda em nós. Não volte, não volte. Eu sei que pode ser que seja muita coisa para a gente. Pode ser que seja muita coisa para a sua cabeça. Às vezes você escuta a gente pregar, você fica, meu Deus, é uma loucura, não estou entendendo nada. Mas calma, calma. Com todo mundo foi assim. Com todo mundo foi uma loucura. Sabe o que é o importante? Sabe o que é... Sabe o que alivia o nosso coração quando a gente começa a conhecer a graça? É que não existe pressão. Ninguém vai chegar para você e falar, você tem que entender que você é justificado. Não, gente. Porque é conforme o tempo vai passando. A sua mudança de mentalidade. É assim que as coisas funcionam. A gente fala sobre Cristo, sobre justificação. A gente sempre está falando sobre isso para a gente sempre bater na mesma tecla. Ó, gente, você é, você é, você é. Você é, e a gente vai continuar batendo na mesma tecla. Quem sabe você já enjoou de ouvir que você é amado, mas a gente vai continuar. Você é amado, você é amado. Até você dizer para si mesmo, eu sou amado. Cristo é para todos, Cristo morreu por todos. Agora nós precisamos crer e nos apegar a isso. Assim, eu não vou largar isso aqui não. Não vou mesmo. É agora que eu vou segurar. Sabe o Jacó, quando segurou o anjo? Quem que era o anjo? Era Jesus. Porque quando você for ler essa passagem, ele diz, e o anjo do Senhor. E aí Jacó ficou doidão e segurou o anjo lá. Não, tu vai me dar minha bênção. Agora, lembre-se, Jacó vivia antes da graça. A gente não precisa segurar em Jesus e falar, me dá a bênção. Jesus, ele falou assim, é sua, sem antes você pedir. Ele te deu já. Você nem pediu ainda e ele já está te dando. A coisa é diferente, a lógica é diferente. Ele é o mesmo? Ele é o mesmo. Ele é o mesmo, ele não muda.
tudo que eu e você precisamos está em Cristo. Ele é o centro. Ele é a supremacia. Ele tem poder para tudo. Tudo. Minha pergunta é para você hoje. O que você precisa? Jesus tem. Independente do que for, Ele tem. Guarde essa palavra no seu coração. Quando chegar amanhã, resista ao espírito do engano. Quando chegar no outro dia, resista ao espírito do engano. Não dê ouvidos. Não dê ouvidos. É você que decide. Se a gente ler de novo o verso 39, ele vai falar que a gente não é dos que retrocedem para a destruição. Porque toda vez que a gente retrocede, a gente está voltando para a destruição. A gente é dos que avançam. A gente é dos que crê, agarra isso, fala, é aí que eu vou. É sobre isso aí que eu vou. É nisso que eu creio. Independente do que as pessoas falem. Posso falar? Estou nem aí porque os outros falam. Eu me importo comigo. Eu quero saber de eu viver a vida que Deus tem para mim. E para o máximo de pessoas que eu puder falar, eu vou falar. Porque que adianta eu conhecer algo tão bom e eu não falar para ninguém? Adianta de nada. Que adianta eu conhecer um Cristo tão bom e tão incrível, mas eu não apresentar esse Cristo para ninguém? Adiantou de nada. Na verdade, aí você nem conheceu Ele. Porque quando você conhece, você mostra Ele. Mesmo que as pessoas vão ó, pá. Você está mostrando Ele, então tá bom, pausei mesmo. Porque vão pausear muito. E pode pausear. Mas não retroceda. Não volte. Avance, avance, avance. Deus tem coisas muito grandes para você. Deus tem uma vida extraordinária. E não é brincadeira quando a gente fala de uma vida extraordinária. É real. É uma vida de paz, de leveza. É uma vida de descanso. Sabe? É essa vida. Comece a dar ouvidos à voz de Cristo. E diminua o volume da voz do engano. Diminui esse volume. Fala assim, não vou mais dar ouvido a você. Eu vou dar ouvidos à minha fé. E a minha fé em Cristo diz isso. E é isso aí que eu vou crer. Pode o meu irmão, minha irmã, meu pai, minha mãe, meu marido, minha esposa, meu vizinho, sei lá quem falar, não quero saber. Eu prefiro viver aquilo que Cristo tem para mim. Eu prefiro dar a minha vida para Cristo do que outras coisas. Amigos são amigos. Prefiro Jesus do que amizade. Jesus é bem melhor. Jesus me salva, amizade não me salva. Amizade às vezes só quer me... Infelizmente. Cristo quer te levar para outros níveis. É isso que Ele quer para mim e para você. Não retroceda. Não retroceda. Se apegue à palavra de Cristo, ao ensino de Cristo e siga em diante. E vá, e caminhe e vá para onde Ele quer te levar. Amém? Vamos fazer uma oração? Pai, muito obrigado. Muito obrigado. Obrigado porque você nos deu uma vida maravilhosa. Obrigado porque você nos deu a oportunidade de estarmos diante de você. Você nos reconciliou, você nos trouxe para perto, você demonstrou o seu amor e nós somos gratos por isso. Nós não queremos voltar para aquilo que nós éramos, mas nós queremos ir adiante.
que dia após dia a nossa fé venha a ser acrescida, venha a ser fortalecida e que nós venhamos ter perseverança em continuar nessa fé, Pai. Nos ajuda, nos dê a força, nos dê o sustento para esse momento. Quando o espírito do engano vier sobre a nossa mente, que o teu Espírito Santo venha a ser muito mais forte do que esse espírito. Que a voz que o Espírito Santo venha a falar na nossa mente, venha ultrapassar e que nós não venhamos mais conseguir ouvir essa voz, Pai. Muito obrigado, nos direciona nos nossos caminhos, que nós venhamos viver aquilo que você tem para nós. Muito obrigado, que nós venhamos avançar como corpo de Cristo, nós vamos avançar como igreja, nós vamos avançar como pessoas, nós vamos avançar como profissionais, nós vamos avançar lá na sociedade que precisa de você, que nós venhamos ser essa igreja que avança e que avança, Pai. Muito obrigado por tudo. Amém e amém.